Olá, galera. Bom dia a todos. Como o James falou, você que acordou cedo hoje, né, nos dá o prazer de estar aqui online com a gente, presenciando nossa aula, nossa dinâmica. Fico muito feliz com o empenho de vocês nesse momento que a gente está vivendo. Eu vou me apresentar, eu sou o professor Felipe Lobo, professor de Geografia do Instituto Aprova, e hoje eu vou estar aqui com vocês para trabalhar um pouquinho de geografia. Você que gosta de geografia, com certeza, você vai adorar a nossa aula. Você que não gosta tanto de geografia assim, você que não entende, acha uma matéria chata, você também vai gostar, porque você vai passar a entender geografia, vai passar a gostar de geografia. Tá bom? Fico muito feliz com vocês. Pega caderno, pega caneta. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar para a gente nas nossas redes sociais, que a gente vai estar paralisando a aula e tirando a sua dúvida. Ou no final também, se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar e a gente vai estar com o maior prazer disponibilizando o material e tirando todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Bora para cá, bora estudar um pouquinho de geografia. As ciências humanas, no Enem, elas são bastante cobradas, e a geografia ela é uma das disciplinas dentro dessas ciências humanas que ela é muito interessante, porque ela trabalha com diversos ramos dentro das ciências humanas, e muitas matérias, né, muitos assuntos dentro da geografia, ela serve também para você trabalhar na redação, ela serve para você construir um texto, aí ela embasa você para o seu cotidiano, para a sua vida. Então, a geografia ela é muito legal por causa disso. Beleza? Qual é o nosso tema de hoje? Olha só, nosso tema de hoje ele é muito importante. Ele trata sobre as questões ambientais. Tá bom? Você sabe que os problemas ambientais, as questões ambientais, elas são muito frequentes na prova do Enem. Não só em geografia, não só na matéria, nas ciências humanas, mas também em outras disciplinas, como a própria biologia, a própria química, e também como redação também pode ser cobrada, beleza? Então, é importante você saber algumas questões ambientais para você embasar o seu texto, para você embasar suas disciplinas, beleza? Dentro das questões ambientais, olha só, a gente vai estar trabalhando hoje, especificamente aqui, o efeito estufa. Você já ouviu falar o que é o efeito estufa? Aposto que sim, né? Todo mundo já ouviu falar o que é o efeito estufa. O problema é que a gente associa efeito estufa a algo negativo. E hoje a gente vai perceber que não é bem assim, tá bom? Então, caderno na mão, caneta, bora lá estudar aqui o efeito estufa. Gente, o que é o efeito estufa? O efeito estufa nada mais é do que um mecanismo atmosférico natural. Como assim, prof? O que é um mecanismo atmosférico natural? Eu estou querendo dizer com isso que o efeito estufa nada mais é do que um processo natural. Ele faz parte da dinâmica terrestre. Ele faz parte da dinâmica atmosférica do nosso planeta. Ou seja, se eu estou dizendo que o efeito estufa é um mecanismo atmosférico natural, significa que o efeito estufa ele não é negativo. O efeito estufa ele é muito positivo para o nosso planeta. Tudo bem? Eu vou compartilhar com vocês aqui um slide que ele vai mostrar exatamente o que é esse efeito estufa. Bom? Observa aqui comigo, aqui eu tenho uma ilustração mostrando exatamente como é que funciona esse efeito estufa, tá bom? Percebam o seguinte, eu tenho uma imagem que ela demonstra o nosso planeta Terra, ok? Tem a dinâmica aí do nosso planeta Terra, e percebam que ao redor do nosso planeta Terra, você tem a atmosfera. Essa camada atmosférica que cerca a Terra, ela é conhecida como camada de ozônio, O3, ok? Então, bora lá. Eu tenho a Terra e eu tenho uma camada que circula, que envolve a Terra,
que é a chamada camada de ozônio. Prof, eu não sei o que é a camada de ozônio. Eu não sei para que serve a camada de ozônio. A camada de ozônio é uma camada gasosa que está localizada na estratosfera, ou seja, entre 20 a 35 quilômetros de distância, de altitude do nosso planeta, e ela tem como principal função, olha só, ela tem como principal função justamente filtrar os raios ultravioletas, filtrar os raios solares. Ou seja, a função que a camada de ozônio desempenha, ela é muito importante para o nosso planeta. Por quê? Porque ela vai justamente filtrar os raios ultravioletas, raios UV, que entram no nosso planeta. Percebam o seguinte, parte dessa radiação solar, ela vai ficar retida nessa camada de ozônio. Ela vai bater na camada de ozônio e ela vai ser refletida de volta para o espaço. Tá bom? Uma outra parte desses raios solares, ele vai entrar no nosso planeta e ele vai gerar calor. Tá bom? Observa comigo. Uma parte dos raios solares, ele vai ficar retido na camada de ozônio e uma outra parte, ele vai entrar e vai gerar o quê? Vai gerar calor. Tá bom? Volta comigo aqui para o quadro. Prof, então o que vai fazer com que a Terra ela tenha uma temperatura agradável para a gente viver? É justamente o efeito estufa. Na imagem você percebeu que uma parte desses raios solares, quando entra na Terra, ele vai justamente gerar calor. E o calor ele é positivo para a gente. Por quê? Se não houvesse, bora imaginar aqui, por exemplo, que o planeta Terra não tivesse uma camada de ozônio, que o planeta Terra não tivesse essa dinâmica do efeito estufa. O que ia acontecer? Os raios solares, durante o dia, eles iam ser emitidos para o nosso planeta e a temperatura ela ficaria na faixa aí de 200 graus. A temperatura na Terra ela seria de 200 graus. E à noite, a temperatura na Terra ela seria de menos 100 graus. Ou seja, ia esquentar muito durante o dia e durante a noite ia ficar muito frio. Como acontece, por exemplo, em alguns planetas que não têm essa dinâmica, que não tem uma atmosfera, que não tem o efeito estufa na sua dinâmica. Marte, Vênus, por exemplo, durante o dia a temperatura ela é de 200 graus e durante a noite a temperatura é de menos 100. Aí eu te pergunto, tem condições de viver num planeta desse? Com certeza não. Tá? Então, quando a gente fala que o efeito estufa é um fenômeno atmosférico natural, eu estou querendo dizer para você que, na verdade, esse fenômeno ele é benéfico para a gente. A temperatura média do nosso planeta hoje ela é de 15 graus. A temperatura média. Há algumas regiões mais frias, outras regiões mais quentes. Mas a média da temperatura é de 15 graus. Ou seja, é um ambiente perfeito para a gente viver. Para você ter os seres vivos, você ter toda a dinâmica da biosfera que a gente tem. Ok? Agora, deve estar te perguntando aí, prof, se é tão bom o efeito estufa, qual é o problema? Por que a gente está estudando, então, ele enquanto questões ambientais, problemas ambientais? Não deveria ser algo totalmente positivo, mas não é o que acontece. Quando você observou a imagem que eu te mostrei, você viu que uma parte desses raios solares, eles entraram no nosso planeta e geraram calor. O que possibilitou esses raios solares se transformarem em calor? Foi justamente, deixa eu trocar aqui, foi justamente os chamados gases estufas. O que são gases estufas? São gases conhecidos também como
aqueles responsáveis por gerar o calor na nossa atmosfera. Alguns gases, na maioria deles, você encontra de forma natural no nosso planeta. Por exemplo, o CO2 ou o CH4, eles são gases que eles podem ser emitidos numa erupção vulcânica. Eles são gases que são emitidos, muitas vezes, nos pântanos. Ou seja, são gases que eles fazem parte da nossa dinâmica. Mas qual é justamente o problema? O problema é que esses gases, o CO2, dióxido de carbono, o CH4, o gás metano, N2O, óxido nítrico, você tem esse gás aqui que é o clorofluorcarboneto, clorofluorcarbono, que eles justamente são gases que eles vão potencializar, que eles vão aumentar o efeito estufa. Então, qual é o objetivo do efeito estufa? Gerar calor. Beleza. Só que esses gases, quando eles são emitidos em grande quantidade, eles fazem com que os raios solares que foram emitidos para o nosso planeta, eles acabem aumentando a quantidade de calor. E aí a temperatura da Terra ela tende a aumentar. Beleza? Esses gases, eles fazem parte do nosso dia a dia. Por que fazem parte do nosso dia a dia? Porque eles estão justamente em algumas ações, algumas atividades antrópicas. Beleza? Quais são as principais causas da potencialização desses gases estufas? Principalmente essas ações antrópicas. Então, eu posso dizer que o problema do efeito estufa é justamente as ações antrópicas. O que são ações antrópicas? Ações antrópicas são aquelas ações, são aquelas atividades, principalmente atividades econômicas, que são desenvolvidas pelo homem. E aí você vai lembrar da tua aula de história, que o homem ele começou a transformar a natureza, ele começou a degradar o meio ambiente, principalmente a partir das revoluções industriais. Primeira revolução industrial lá no século XVIII, segunda revolução industrial no século XIX, a terceira revolução no século XX, ou seja, esse processo intenso de industrialização, de ações antrópicas, atividades econômicas, elas têm tido um impacto direto sobre o meio ambiente. Beleza? Aqui ninguém vai querer, a gente não vai discutir se o aquecimento global é verdadeiro, se não é verdadeiro, se realmente a Terra está aquecendo. A ideia aqui é justamente você entender quais foram as causas, tá bom? E aí você vai construir a sua ideia em cima disso. Por que eu estou falando isso? Porque existem pessoas que são muito alarmistas, são muito extremistas com relação ao meio ambiente. Parece que tudo vai acabar amanhã, beleza? Isso não é o correto. Mas tem, por outro lado, uma galera também que acha que aquecimento global não existe, que acha que o meio ambiente ele não sofre impactos, não sofre danos, e assim por diante. A gente não vai ficar nem numa ponta e nem na outra. A gente vai entender o processo. Beleza? Então, olha só. As causas do aumento do efeito estufa, ele já te disse aqui que são as ações antrópicas. Mas quais são essas ações antrópicas? Eu destaquei aqui para vocês algumas das principais atividades econômicas que têm aumentado justamente a emissão desses principais gases estufas. Tudo bem? Está conseguindo compreender? Então, olha lá. Uma das principais, sem dúvida nenhuma, é a queima de combustíveis fósseis. A queima de combustíveis do tipo fóssil, como o petróleo, o carvão, o gás, eles têm aumentado a emissão, principalmente de CO2
na atmosfera. Tá? Dióxido de carbono, o gás carbônico, eles são os principais, eu diria que eles são o principal vilão, é o principal vilão do aumento do efeito estufa. Então, a queima de combustíveis fósseis, por exemplo, nas indústrias, muitas indústrias, principalmente aquelas indústrias localizadas em países emergentes, como a China, como o Brasil, Rússia, Índia, eles têm, no uso do combustível fóssil, a sua principal atividade. Tá bom? Então, essas indústrias, elas não têm filtros, elas não têm catalisadores que iriam diminuir a emissão desse CO2 na atmosfera. E o que acontece? Esse CO2 ele é jogado direto para a atmosfera e aí vai aumentar o efeito estufa. Beleza? Outro uso do combustível fóssil, ele está ligado ao quê? Ao uso de automóvel. A nossa ideia de modernidade, a nossa ideia de sucesso na vida, ela está ligada ao quê? Ela está ligada a você ter um automóvel. Quem aqui não quer ter um automóvel, né? Você que não tem, de repente, você, logicamente, você tem como uma das metas da sua vida, passar no vestibular, entrar numa boa faculdade, e, logicamente, conforme você for estudando e for trabalhando, você vai fazer o quê? Você vai mudar de vida. E você vai comprar o seu carro, comprar a sua casa. Isso é normal, não estou criticando isso. Beleza? Mas, o que é que acontece? O uso indiscriminado, o uso excessivo de automóveis, principalmente automóveis a combustão, a gasolina e tudo mais, né, que utiliza aí a gasolina, que utiliza esses combustíveis fósseis, eles têm gerado um aumento nessa poluição atmosférica, tem aumentado o nível de CO2 na atmosfera. Um exemplo, a cidade de São Paulo, ela tem cerca aí de um carro para cada 4 habitantes. Então, eu tenho circulando mais ou menos aí na cidade de São Paulo, aí eu diria por baixo, aí mais ou menos cerca aí de 7 a 10 milhões de veículos particulares, fora aqueles que passam pela cidade também emitem gases de CO2. Ok? Então, o uso excessivo desses veículos, eles têm causado um aumento no nível de CO2. Prof, então quer dizer que eu não vou comprar o carro? Não é isso. Se você puder, hoje em dia, você tem já automóveis que eles são híbridos, automóveis movidos a energia elétrica, por exemplo, e essa é uma tendência do futuro. Você utilizar cada vez mais veículos, produtos que eles tenham um selo, uma espécie de selo de sustentáveis, né, ambientalmente sustentáveis. Beleza? Então, essa é a dica que a gente tem. Outra questão aí que a gente também deve levantar é com relação às queimadas e o desmatamento. Quando você tem um processo de queimadas das florestas, a derrubada das florestas, você está aumentando e muito também o nível de CO2 na atmosfera. Ok? Então, vou tomar como exemplo aqui a nossa região, a região amazônica, né? Região norte do Brasil. A nossa região amazônica, ela perdeu, nos últimos anos, ela perdeu cerca de 13% da sua área. 13% da Amazônia já foi derrubado, já foi queimado. Isso daí é um processo que ele não tem mais retorno. A Amazônia, esse processo de degradação na região amazônica, ele já causou grandes impactos na nossa região. Beleza? E você sabe que a Amazônia ela tem uma importância para o clima nacional, ao clima regional, o clima nacional, porque ela vai
através dos chamados rios voadores, ela vai levar uma grande quantidade de chuva para outras regiões, para a região sudeste do Brasil, principalmente. Então, quando você derruba, quando você queima a floresta, você está interferindo na dinâmica climática de determinadas regiões. Tá ok? Então, as queimadas, elas também vão emitir esse CO2, por quê? Bora voltar para a aula de biologia. Num processo de fotossíntese, resumidamente, o que é que você tem? Uma vegetação, uma árvore, por exemplo, ela capta CO2 e ela libera oxigênio, ok? Então, uma floresta, a floresta amazônica, por exemplo, ela tem a capacidade muito grande de captar ou capturar CO2 da atmosfera e emitir oxigênio, beleza? Não é à toa que durante muitos anos a Amazônia ela foi conhecida, ela foi chamada de pulmão do mundo, porque ela acreditava-se que ela era a maior área que pudesse captar esse CO2. A gente vai ver que não é bem assim, mas a Amazônia sim tem essa importância muito grande de retirar da atmosfera esse CO2. Agora, quando você queima uma floresta, o que acontece? O inverso, beleza? Ao invés de capturar o CO2, num processo de queima, ele vai estar liberando esse CO2, tá bom? Ele vai estar queimando oxigênio e liberando CO2. Ou seja, quando você tem as queimadas, quando você tem o desmatamento, na verdade você está contribuindo para o aumento de CO2 na atmosfera e contribuindo ou agravando o efeito estufa, entre outros problemas que a gente vai falar mais à frente. Beleza? Agora, eu posso perguntar assim, prof, mas 13% não é muito. Mas lembra que a gente está falando da maior região, da maior biodiversidade do mundo, que é a Amazônia. E eu não perdi só árvore. Eu perdi uma biodiversidade. Eu perdi a fauna, eu perdi a flora, eu perdi uma riqueza infinita de biodiversidade, muitas talvez até mesmo desconhecidas, que eu não vou ter como recuperar. E os 87% que restam ainda vão estar o quê? Ainda estão num processo de degradação. O ano de 2019, o ano de 2020, ele tem sido o ano de maior degradação dos últimos tempos da região amazônica. Isso a gente tem que ficar atento. Não só por causa disso, mas porque é uma riqueza que a gente possui. Beleza? Bora lá. Então, a gente já tem como causa do efeito estufa as ações antrópicas. Quais foram essas ações? A queima de combustíveis fósseis através da indústria, através do uso de automóveis, as queimadas, o desmatamento, e eu tenho uma outra atividade também, que ela é muito grave, que é a questão da pecuária. A agropecuária ou a pecuária, elas são atividades econômicas que elas têm um impacto muito grande sobre o efeito estufa. Como, prof? Como é que a pecuária ela vai impactar? Com certeza você deve ter visto falar sobre a questão do esterco do gado. Que o gado, quando ele libera o esterco, na verdade ele está liberando aí uma camada, uma grande quantidade de CH4, o gás metano. Tudo bem? É verdade? É verdade. O gado ele libera uma quantidade muito grande de CH4 na atmosfera através do esterco. Mas não só através do esterco. Através do processo de mastigação, ele também está liberando uma grande quantidade de CH4. Mas o grande impacto ele não está nisso daí. O grande impacto ele está justamente nessa relação aqui, olha, entre o desmatamento e a pecuária. Por quê? Para você ter uma grande quantidade de cabeças de gado, você com certeza vai precisar de uma grande área. E precisando dessa grande quantidade de área, você vai fazer o quê?
desmatamento. Você vai derrubar a floresta, você vai derrubar a mata, que é justamente para poder criar o gado. Então, a gente tem dois impactos nessa relação aí, beleza? Por exemplo, o estado do Pará, no estado do Pará, a gente tem mais ou menos cerca aí de 3 milhões de cabeça de gado. Ok? 3 milhões de cabeças de gado. Isso é muito. É quase que ao total da população, né? A população paraense, ela é quase isso. Então, eu tenho uma quantidade enorme de gado que vai impactar diretamente, porque eu vou precisar de uma grande área, então eu vou o quê? Derrubar a floresta. E, ao mesmo tempo, esse gado ele também vai liberar o CH4. Então, ele vai contribuir para o efeito estufa. Qual é a solução, prof? Eu posso ter várias soluções. Primeiro, tentar diminuir, principalmente, a criação desse gado. Muita gente tem adotado aí, isso talvez seja uma tendência, não sei até que ponto vai, mas, enfim, muita gente tem adotado uma alimentação, por exemplo, vegetariana, assim, a origem animal, ou até mesmo uma alimentação vegana, né, que não tem nenhuma origem animal no alimento. Ou seja, muitas pessoas estão pensando, de certa forma, na sua saúde, porque acreditam que diminuindo ou retirando do seu cardápio a carne bovina, a carne vermelha, ela vai ter uma saúde melhor, e também porque elas acreditam que assim você vai ter uma diminuição na criação de gado. Ok? Então, é uma alternativa. Uma outra alternativa é fazer com que esse gado ele seja criado em áreas mais restritas, diminuindo o impacto sobre a natureza, sobre o desmatamento. Beleza? O Brasil, gente, o Brasil é o segundo maior criador de gado do mundo. Em quantidade de cabeças de gado, nós estamos em segundo lugar, atrás apenas da Índia. Mas somos o que mais exportamos, né? Somos os que mais vendem cabeça de gado, né? Que vende carne vermelha. Tá bom? Para a Europa, para a China, para vários países. Tudo bem? Olha só, um outro impacto também é o crescimento populacional. O aumento do número de pessoas sobre a terra, ela vai aumentar também o impacto sobre os recursos. Espera aí, eu não estou dizendo aqui, que isso fique muito claro, que essa é uma relação direta entre aumento da população e aumento dos impactos ambientais. Não é isso. Vou explicar. Na década de 60, mais ou menos, década de 70, houve um grupo de pessoas, um grupo de pensadores, conhecido como ecomalthusianos. Essas pessoas, esses pesquisadores, eles faziam uma relação direta sobre o aumento da população dos países subdesenvolvidos, dos países do terceiro mundo, da América Latina, da Ásia, da África, então, com o meio ambiente. Eles diziam o seguinte, olha, esses países, por eles terem muitas pessoas, eles vão causar um grande impacto no meio ambiente. Não é bem isso. Não é uma relação direta. Então, por que o senhor falou que o crescimento populacional ele vai estar relacionado com o impacto ambiental e com o efeito estufa? É justamente pelo modelo de vida que nós utilizamos. Qual é o modelo de vida que nós utilizamos? O modelo do consumismo. Os países ricos, os países desenvolvidos, Estados Unidos, os países da Europa, enfim, esses países, eles adotam, e grande parte do mundo adota o modelo do consumismo. Para você consumir seus produtos, sua roupa, o seu veículo, seu alimento, enlatado, tudo isso para você consumir, você precisa retirar da onde? Do meio ambiente. Ok?
Então, a relação é justamente essa. Não é só o crescimento populacional, é um crescimento de um estilo de vida, tá, consumista, e que não tem uma preocupação, grande parte das vezes, com o meio ambiente. Beleza? E aí, isso vai causar grandes impactos para a gente. Bora lá para o slide, bora ver algumas imagens aí que vão poder ilustrar ao que eu estou falando. Então, a gente viu aqui o efeito estufa. Olha só, gente. Aqui nesse gráfico, eu tenho para vocês os maiores emissores de dióxido de carbono no mundo, tá? Em quantidades de megatoneladas. Então, eu estou falando só de dióxido de carbono. Observe comigo, qual é o primeiro país nesse ranking? China. Eu tenho a China aí disparada como uma das maiores emissoras de CO2 na atmosfera. Por quê, prof? A China ela tem como matriz energética, gente, o carvão. E aí tu lembra lá da nossa primeira parte, lá, que o carvão ele é um combustível fóssil. Ok? Então, a quantidade de CO2 na atmosfera ela é muito grande por causa disso. Em segundo lugar, você tem aí Estados Unidos, depois a União Europeia, Índia, Rússia, Japão e assim por diante. Ou seja, se você observar nesse gráfico, você vai perceber o seguinte: você tem países desenvolvidos, países ricos, dentro desse ranking aí, mas você tem também os chamados países emergentes. A China, a Índia, a Rússia, são países emergentes, que estão potencializando a sua indústria e, por isso, estão emitindo aí uma grande quantidade de CO2 na atmosfera. Tudo bem? Bora falar um pouquinho aqui, deixa eu só mostrar para você. Aqui, as cidades que enfrentam os piores riscos climáticos, né? A gente vai falar disso já já. Bora voltar para o quadro? Vocês estão anotando, gente? É importante que vocês anotem também. Prof, eu vou ver depois de novo a aula lá no YouTube. Não tem problema. Mas você tem que anotar também. Isso é muito importante para você. Anotar os dados, anotar as estatísticas que a gente está mostrando aqui para vocês também. Beleza? É uma forma também de você compreender, já que você acordou tão cedo, né, para assistir a nossa aula ao vivo. Beleza? Então, depois, galera que vai assistir no YouTube, vai perder os melhores momentos. A gente vai colocar lá só uma partezinha. Brincadeira, vai estar tudo lá. Olha só, gente. Então, tu já entendeu o que é o efeito estufa. Você já entendeu as causas do efeito estufa. Agora, você vai entender o quê? As consequências do efeito estufa. O prof já não falou das consequências, não. A gente falou só das causas. Aqui, ó. Essas causas aqui que eu falei para vocês. Agora você vai saber quais são as consequências do efeito estufa ou do agravamento do efeito estufa para o nosso planeta. Beleza? O primeiro problema, e esse aqui, de longe, é o mais grave, justamente é o que nós conhecemos como aquecimento global. Prof, o que é o aquecimento global? Eu só ouço falar, né? Muita gente falando sobre aquecimento global, mas eu não consigo compreender o que é esse aquecimento global. Gente, nada mais é do que uma elevação, do que um aumento na temperatura média do nosso planeta. Lembra lá no comecinho da aula que eu te falei o seguinte: o nosso planeta ele tem uma média de temperatura que é de 15 graus, 14, 15 graus. Essa é a média da temperatura do nosso planeta. Beleza? Agora, quando você fala de aquecimento global, a gente falou que o efeito estufa se agravando devido ao aumento dos gases de estufas, vai aumentar a concentração de calor. Se aumenta a concentração de calor, vai gerar justamente o que nós chamamos de aquecimento global. Beleza? E aí a gente tem que fazer algumas discussões aqui, algumas ponderações. Muito se discutia que o aquecimento global
até 2100, ele ia gerar um aumento na temperatura de 1 ou 2 graus. Essa era a discussão. Tá? Vai aumentar 1 grau, vai aumentar 2 graus até 2100, como é que vai ficar? A gente já ultrapassou isso. Na verdade, as nossas perspectivas até 2100, elas não são muito boas, beleza? Por quê? Em 2015, a gente teve a chamada Conferência de Paris. Lá em Paris, a gente teve a reunião das partes, né, a COP21, ok? Que, entre outros temas relacionados ao meio ambiente, discutiu justamente as consequências do efeito estufa e do aquecimento global. E lá nessa discussão, em que o Brasil participou, tá, muitos países se comprometeram a diminuir a emissão de gases de estufa na atmosfera. O Brasil se comprometeu até 2030, mais ou menos, diminuir cerca de 25%, tá, mais ou menos aí, 25% das emissões de CO2, de gases de estufa na atmosfera. Beleza? Estados Unidos, que acabou assinando o acordo, mas depois, já nesse novo presidente, já acabou retirando, né, se retirando. O Brasil também, que já se demonstrou interesse em sair dessa reunião, em sair desse acordo. Então, na Conferência de Paris, ficou decidido o seguinte, né? O estudo revelou o seguinte, que, preste atenção, se a gente fizer tudo certinho, se a gente parar de causar tantas ações sobre o meio ambiente, se a gente diminuir o uso de combustíveis fósseis, se a gente preservar as florestas, se a gente barrar o crescimento das emissões de gases de estufa na atmosfera, ou seja, se a gente fizer tudo ao contrário do que a gente fez até hoje, a temperatura média da Terra até 2100, ela tende a aumentar 2 graus. Entendeu? Se a gente fizer tudo bonitinho, tudo certinho, até 2100 a gente vai aumentar só 2 graus. Certo? Agora, se a gente continuar nesse ritmo de crescimento, de degradação ambiental, de emissão de gases sobre a atmosfera, o que vai acontecer? Até 2100, a temperatura da Terra pode aumentar cerca de 4 graus. Ok? Ou até mais. Se fizer tudo certo, 2 graus. Se a gente continuar da forma que a gente está, 4 graus. Ou seja, as nossas perspectivas, elas não são muito boas em relação a esse aquecimento global, em relação à temperatura do nosso planeta. Gente, aumentar 2, 3, 4 graus sobre a temperatura média da Terra, então significa que a gente sairia de 15 e iria para 19 graus, por exemplo, é muito grave. E aí as consequências elas vão se dar em cadeia. E a gente vai ter aí um grande processo aí de perdas. Bora lá. Esse aquecimento global, esse aumento na temperatura da Terra, ela vai gerar, como já está ocasionando, o chamado derretimento das calotas polares. Ou seja, os gelos que estão nas áreas polares, que estão nos polos, Polo Norte, Polo Sul, ou que estão em áreas de montanha, né, cadeias de montanha, Himalaia, os Andes e assim por diante, eles têm uma tendência muito grande a derreter. Prof, mas depois que derreter, a temperatura vai diminuir e vai voltar ao normal? Não. Depois que derrete, esse bloco de gelo ele tende a não voltar ao que era antes. Então, os polos, o Polo Norte, por exemplo, ele tende a diminuir a sua quantidade de gelo. Bora lá para o nosso
para nossas imagens, né, para os nossos slides, que a gente vai perceber justamente isso. Galera, observa aqui comigo. Extensão mínima de gelo no Mar Ártico, ou seja, lá no Polo Norte. Eu tenho aqui uma média dessa extensão de gelo entre a década de 80 e o ano de 2010. Tá bom? Observa comigo o seguinte. Lá na década de 80, a gente tinha aí uma extensão de gelo de mais ou menos 7,7 milhões de quilômetros quadrados, nessa parte norte, né, do nosso planeta. 5 anos depois, 1985, a gente já tem uma diminuição de 7,7 para 6,7 milhões de quilômetros quadrados. Ok? Bora avançar. 2010, a gente saiu da década de 80 de 7,7, a gente chegou em 2010 com 4,9 milhões de quilômetros quadrados de gelo no Polo Norte. 2019, né, é o mais recente. Isso daí são dados da BBC, viu, gente? Dados confiáveis. Então, em 2019, 4,2 milhões de quilômetros quadrados, a extensão de gelo. Década de 80 até 2019, a gente tem, numa faixa de 40 anos, a gente tem uma perda aí de 7,7 para 4,2 milhões de quilômetros quadrados de gelo. Volta aqui para o quadro comigo. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que justamente o aquecimento global, ele tem causado nas áreas polares, que são, a princípio, as áreas mais sensíveis, eles têm causado justamente o derretimento dessas calotas polares. Ok? Então, a gente vai ter que mudar o nosso sistema, a nossa relação com o meio ambiente, para justamente tentar frear esse processo aqui. Beleza? Isso daí também está sendo sentido em outras áreas, né? Outras partes do nosso planeta. Aquecimento global, derretimento das calotas polares. Preste atenção comigo aqui. Se o gelo está derretendo, esse gelo ele vai para algum lugar. Lógico. Então, o derretimento das calotas polares, ela vai causar o quê? Vai causar um aumento do nível dos oceanos. Tudo certo? Então, o gelo vai derreter, vai aumentar o nível dos oceanos. Há uma estatística que mostra que, mais ou menos, da década de 60, de 1960 para cá, o oceano, a média do oceano, do nível dos oceanos, ele aumentou aí cerca de 20 centímetros. 20 centímetros. Prof, não é muito. Algumas regiões, elas têm sentido muito mais isso, principalmente no Oceano Pacífico. Algumas ilhas sumiram, né? Outras áreas, elas estão sofrendo com a chegada desse oceano até a costa, até o seu litoral, e aí você vai ter um processo aí de agravamento desses efeitos. Então, o aumento do nível dos oceanos causado por esse derretimento das calotas polares. Algumas áreas aumentaram até mais do que isso, a 30, 35 centímetros o nível dos seus oceanos. Então, é algo que a gente deve ficar muito atento. Aumento do nível dos oceanos, você vai ter o quê? Inundação de áreas litorâneas. As áreas que estão próximas a esses oceanos, que estão próximas ao mar, né, as áreas do litoral, elas tendem a sofrer fortes inundações. Por exemplo, algumas ilhas, como eu disse para vocês, algumas ilhas,
elas estão sofrendo diretamente esse impacto, elas já foram submersas imersas por essas águas do oceano, já sumiram do mapa, né? Já foram cobertas. Outras partes, na Ásia, elas têm sofrido também com fortes enchentes. Então, você tem aí um aumento das enchentes. Ou seja, cada vez mais esse oceano ele tende a invadir as áreas litorâneas. E aqui no Brasil não vai ser diferente. A gente tem um litoral aí muito vasto. E o que vai acontecer é que esse oceano ele tende a entrar cada vez mais nessas áreas. Tudo certo? Então, fica a dica aí para vocês. Olha só, uma outra questão é justamente com relação às mudanças radicais do clima. Mudanças, como assim, prof? Mudanças radicais do clima. Quando as pessoas falam em aquecimento global, elas tendem a falar somente que a Terra ela vai aquecer, a temperatura ela vai aumentar. Não é só isso, gente. Não é só um aumento na temperatura do nosso planeta, mas é uma mudança radical do clima. Algumas áreas que, por exemplo, são frias, algumas áreas frias, elas tendem a ficar mais frias, por exemplo. Então, o inverno ele tende a ser mais rigoroso. Algumas áreas quentes, as áreas ali próximo à faixa do Equador, né, a linha do Equador, aqui no Brasil, na nossa região amazônica, por exemplo, o calor ele tende a se intensificar, há um aumento na temperatura. Então, o clima ele tende a ficar meio maluco, ele tende a ficar meio descontrolado em muitas áreas. Tudo bem? Então, a gente tem, por exemplo, na nossa região amazônica, a gente tem percebido uma intensificação do período chuvoso. O período de chuva ele está se prolongando mais e, por consequência também, a gente vai ter um verão amazônico, né, um período de calor, um período sem chuva maior também. E aí a gente vai ficar aí nesses extremos, né, ou muita chuva ou muito calor, tudo certo? Então acaba sendo aí uma mudança radical desse clima. Perda de ecossistemas marinhos. Muito importante isso para você aqui. Bora voltar só um pouquinho aqui. Quando eu falei das queimadas, quando eu falei do desmatamento, eu te disse, a Amazônia ela perdeu 13% das suas florestas. Aí eu te disse, muita gente dizia que a Amazônia era o pulmão do mundo. Não é que a Amazônia ela não tenha uma importância na captura do CO2, mas, na verdade, já se sabe que muitos ecossistemas marinhos, as algas marinhas, elas têm uma capacidade muito maior de absorver esse CO2. Então, o que acontece? Cerca de 1/4, deixa eu mostrar aqui para vocês, cerca de 1/4 do CO2, ele é absorvido por esse ecossistema, principalmente pelas algas marinhas. Tá bom? Então, o que acontece? Como ele absorve muito CO2, a tendência é que ele não dê conta. Aí esses ecossistemas eles tendem a acabar sofrendo. Gente, os ecossistemas marinhos, eles são muito sensíveis, tá bom? Então, quando a gente, por exemplo, aumenta a temperatura do nosso planeta, a gente também vai estar aumentando a temperatura dentro dos oceanos. E quando você aumenta a temperatura dentro dos oceanos, você está interferindo num ecossistema muito sensível. E aí, o que vai acontecer? A tendência é você perder esse ecossistema, tá bom? Então, a perda dos ecossistemas marinhos, eles são, de cara, um dos graves problemas aí causados por esse aquecimento global, tá bom? Por esse aumento do efeito estufa, tá bom? Então, bora lá. Quais são as consequências, prof? Aquecimento global,
talvez daqui até 2100 a gente possa aumentar 2 ou 4 graus. Derretimento das calotas de gelo. Eu mostrei para vocês no gráfico que esse processo ele está em andamento. Aumento do nível dos oceanos. Esse oceano ele já aumentou cerca aí de 20 centímetros, ou em algumas áreas até mais. Inundação de áreas litorâneas, mudanças radicais de clima e perda dos ecossistemas marinhos. Uma última observação aqui para vocês. Quais as regiões que vão sofrer diretamente com todos esses problemas que eu estou falando para vocês? São principalmente países subdesenvolvidos. Por quê, prof? Os países subdesenvolvidos, eles são os que menos contribuem para o efeito estufa, para o aquecimento global, mas de cara eles são os que mais vão sofrer com essas consequências, porque eles não têm condições financeiras, econômicas, de se recuperarem e de enfrentarem esses problemas, tá bom? Então, quando você tem aí enchentes, quando você tem inundações em países emergentes ou países subdesenvolvidos, você tem aí grandes perdas de vidas, você tem grandes perdas financeiras e de atividades econômicas, tá certo? Bora comigo lá para o slide, para a gente poder a gente vai fazer aqui uma atividade de fixação, né? Uma atividade do Enem, que vai justamente mostrar para a gente uma aplicabilidade desse tema no Enem. Acompanha comigo aqui. Diz assim, olha, essa questão, esse item, ele foi trabalhado no Enem no ano de 2012, e ele diz o seguinte: a maior parte dos veículos de transporte, atualmente, é movida por motores a combustão, que utilizam derivados de petróleo. Por causa disso, esse setor é o mais consumidor de petróleo do mundo, com altas taxas de crescimento ao longo do tempo, enquanto outros setores têm obtido bons resultados na redução do consumo. Os transportes tendem a concentrar ainda mais o uso de derivados do óleo. Ou seja, aquela questão que a gente falou logo no começo, né, um dos grandes gargalos, um dos grandes problemas, justamente da emissão do CO2, ele está no uso do transporte individual, do carro, né, onde todo mundo quer ter o seu carro. Isso é resultado aí de um processo de consumo que a gente é levado a fazer. Aí diz assim, olha, um impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de transporte e uma medida para promover a redução do seu uso estão indicados, respectivamente, em... Ou seja, gente, o que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte: qual é o impacto causado por esse uso indiscriminado dos transportes, né, dos veículos individuais, logicamente movidos a combustão, e ele quer também saber qual seria uma solução para esse problema. Bora lá, acompanha comigo aqui. Letra A diz assim: aumento da poluição sonora. O uso de combustíveis fósseis, ele vai aumentar a poluição sonora? Não é uma relação direta, não tem nada a ver. Tá bom? Então, com certeza, não é essa a alternativa. Letra B diz assim, olha, incidência da chuva ácida. Chuva ácida, prof, o que é chuva ácida? A gente talvez veja aí nas próximas aulas esse problema ambiental. Mas a chuva ácida, ela é causada, sim, pelo uso de combustíveis fósseis. Pode ser. Qual seria a solução para isso? A estatização da indústria automobilística? Espera aí, ele está dizendo o seguinte, que a solução para diminuir o uso de veículos derivados de petróleo seria estatizar a indústria automobilística. O que é estatizar? É fazer com que essa indústria ela seja do Estado, ela seja
uma indústria pública. Tá? Então, isso não é uma solução, isso não daria resultado. Ok? Então, elimina a alternativa B. Alternativa C, diz assim, derretimento das calotas polares. Opa, peraí. A gente acabou de mostrar aqui para vocês no quadro que o derretimento das calotas polares ela é um problema causado por o aumento do CO2 na atmosfera. E qual seria a solução? A solução seria o incentivo aos transportes de massa. Alternativa C é a alternativa correta. Volta aqui comigo para o quadro, por favor. Quando ele fala que o incentivo ao transporte, incentivo ao consumo, ao uso do transporte coletivo de massa, ele está querendo dizer o seguinte, olha, deixa o carro em casa um pouquinho e passa a utilizar os meios de transporte coletivos, o ônibus, o metrô, e assim por diante. Mas eu não posso dizer para você utilizar um transporte público se esse transporte público não é de qualidade. Então, para que eu incentive você a deixar o seu carro, a sua moto em casa, eu preciso, antes de tudo, fazer com que você tenha acesso de qualidade aos transportes coletivos. Tá bom? Então, o Enem ele trabalha muito com isso no nosso dia a dia. Tudo certo, gente? Espero ter contribuído para vocês com esse tema, que ele é importantíssimo, como eu disse para vocês, ele é muito importante, é um dos temas que mais são cobrados no Enem, e aí você, com certeza, agora já sabe aí quais são as causas, qual é o efeito, aí quais são as consequências desse problema, tá bom? Um abraço a vocês, que vocês possam utilizar esse dia de hoje para aprender um pouquinho mais, e a gente está à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida durante a semana aí e até o nosso próximo encontro. Tudo bem? Um abraço a todos.